O copo voou pela cozinha e se estilhaçou contra a parede, bem ao lado da minha cabeça. Por um segundo, o mundo parou. O barulho do vidro se quebrando ecoou exatamente como 30 anos atrás, quando eu tinha 8 anos e meu pai fazia a mesma coisa com minha mãe. Você só serve para me irritar, igualzinho ao seu pai disse que você era. As palavras saíram da boca do Lucas com o mesmo tom de desprezo, a mesma raiva fria que eu conhecia bem demais. Meu coração disparou, minhas mãos começaram a tremer. Era como se o tempo tivesse dobrado sobre si mesmo, e eu estivesse novamente naquela casa pequena e sufocante da minha infância, assistindo meu pai destruir tudo ao seu redor. Quer apanhar igual apanhava quando criança? A pergunta cortou o ar como uma lâmina. Eu congelei, completamente. Meus pés grudaram no chão da cozinha, e por um momento eu não conseguia distinguir se estava olhando para Lucas ou para o fantasma do meu pai. A postura era a mesma, ombros tensos, punhos cerrados, aquele brilho perigoso nos olhos. O jeito como ele inclinou a cabeça, como se estivesse calculando onde me acertar primeiro. Era ele. Era exatamente ele. Meu pai nunca havia dito essas palavras para mim diretamente, mas eu ouvia ele dizer para minha mãe tantas vezes que elas estavam gravadas na minha memória como ferro em brasa, e agora saindo da boca do homem que eu amava, que eu confiava, que eu achava que era minha salvação. Como você sabe disso? A pergunta saiu da minha boca em um sussurro quebrado. Lucas deu aquele sorriso torto, cruel, que eu nunca tinha visto antes. Ou talvez tivesse visto e ignorado, não sei mais. Eu sei de muita coisa sobre você, querida, mais do que você imagina. O jeito como ele disse querida era idêntico ao tom de falsa ternura que meu pai usava antes de explodir em violência. Aquela palavra que deveria ser carinhosa, mas que na boca deles se transformava em ameaça, em promessa de dor. Eu comecei a andar para trás, devagar, sentindo a parede fria nas minhas costas. Lucas avançou na minha direção, e pela primeira vez em 2 anos de relacionamento, eu senti medo dele. Medo real, primitivo, do tipo que me fazia querer correr e me esconder debaixo da cama como quando era criança. Você pensou que eu não sabia da sua historinha triste? Ele riu, um som sem humor. Você acha que eu não percebi como você fica quando alguém grita? Como você se encolhe quando alguém bate palmas muito alto? Cada palavra era uma facada. Ele havia observado minhas cicatrizes, meus medos mais profundos, e agora estava usando tudo contra mim, como uma arma bem afiada que ele guardou por 2 anos, esperando um momento certo para me destruir. Você estudou isso, não foi? Minha voz estava sumindo. Você me estudou como se eu fosse um experimento. Eu aprendi com o melhor. Seus olhos brilharam com uma satisfação doentia. Seu pai sabia exatamente como te quebrar. E agora eu sei também. O mundo desabou. Literalmente desabou. Eu deslizei pela parede até ficar sentada no chão, abraçando meus joelhos, como fazia quando criança. O mesmo gesto de proteção inútil, a mesma posição de vítima. Ele ficou ali, parado, me observando, e aquele sorriso nunca saiu do rosto dele. Era como se estivesse assistindo a um show particular, uma performance que ele havia orquestrado perfeitamente. Naquele momento, eu percebi a verdade mais aterrorizante de todas. Eu não havia escapado do meu pai. Eu havia corrido para os braços de sua cópia perfeita. O homem que eu amava, que dormia na minha cama, que conhecia meus medos mais íntimos, havia se tornado o reflexo exato do monstro que me assombrava desde a infância. E o pior de tudo era que eu havia entregado todas as informações que ele precisava para me destruir. Eu mesma havia dado as chaves para minha própria prisão. Cresci acreditando que o amor doía, que gritos faziam parte da rotina, que caminhar na ponta dos pés era natural, que segurar a respiração quando ouvia passos pesados no corredor era instinto de sobrevivência. Meu pai transformou nossa casa num campo de batalha, onde eu e minha mãe éramos sempre as perdedoras. Ele nunca precisava de motivo para explodir. Uma panela no fogo, o telefone tocando, eu rindo alto demais assistindo o desenho, qualquer coisa servia de estopim. Lembro da primeira vez que vi minha mãe com o olho roxo. Eu tinha 6 anos e perguntei se ela havia caído. Ela disse que sim, que havia caído da escada. Levei anos para entender que a única coisa que caía naquela casa era a nossa dignidade.
Você é burra igual sua mãe, ele dizia quando eu trazia alguma nota baixa da escola. Não serve pra nada, só pra dar trabalho. As palavras eram piores que os empurrões, porque ficavam ecoando na minha cabeça por dias, semanas, anos. Mesmo depois que ele morreu de cirrose aos 47 anos, eu ainda ouvia sua voz me chamando de inútil. Aos 18 anos, no dia da minha formatura do ensino médio, fiz uma promessa para mim mesma. Nunca mais ia permitir que ninguém me fizesse sentir pequena. Nunca mais ia abaixar a cabeça para homem nenhum. Nunca mais ia aceitar migalhas de carinho disfarçadas de amor. Passou-se uma década inteira. Relacionamentos que não duravam porque eu fugia na primeira bandeira vermelha. Namoros que eu sabotava antes que eles pudessem me machucar. Terapia, muito terapia, para entender que eu não era o problema. Lentamente, dolorosamente, eu estava me reconstruindo. Até que conheci Lucas. Foi numa livraria, numa terça-feira chuvosa de março. Eu estava no café, lendo, quando derrubei minha xícara. Ele apareceu do nada com guardanapos e um sorriso genuíno, me ajudando a limpar a bagunça sem fazer drama. Conversamos por 2 horas sobre livros, sobre vida, sobre sonhos. Ele me escutava de verdade, fazia perguntas interessantes, ria das minhas piadas ruins. Você tem uma energia linda, ele disse quando nos despedimos. Espero te ver de novo. E eu queria vê-lo de novo. Pela primeira vez em anos, eu queria deixar alguém se aproximar. Os primeiros meses foram perfeitos. Lucas era atencioso sem ser sufocante, carinhoso sem ser possessivo. Ele trazia flores sem motivo, cozinhava para mim nos fins de semana, lembrava de pequenos detalhes das nossas conversas. Quando eu contei sobre meu passado, sobre meu pai, ele me abraçou forte e disse que nunca deixaria ninguém me machucar de novo. Você merece ser amada de verdade, ele sussurrou no meu ouvido, e eu vou te provar isso todos os dias. Eu acreditei. Deus, como eu acreditei. Os sinais começaram pequenos, quase imperceptíveis. Um comentário sobre minha roupa. Você não acha que essa saia está muito curta para o trabalho? Um questionamento sobre minhas amigas. A Carla não está te influenciando a beber demais? Uma sugestão disfarçada de cuidado. Que tal ficarmos em casa hoje? Você parece cansada. Cada crítica vinha embrulhada em preocupação, cada isolamento era apresentado como proteção. Ele tinha uma habilidade impressionante de fazer eu me sentir culpada por questionar suas observações. Eu só me preocupo com você, ele dizia quando eu reclamava. Desculpa por te amar demais. Gradualmente, minhas saídas com amigas diminuíram. Minhas roupas ficaram mais conservadoras. Minha personalidade começou a se moldar ao que ele aprovava. E eu nem percebi quando isso aconteceu, porque ele nunca gritou, nunca bateu, nunca me ameaçou diretamente. Pelo menos, não até aquela noite, na cozinha, quando o copo voou pela sala e eu vi meu pai ressuscitado na frente dos meus olhos. Após a noite do copo quebrado, algo mudou irrevogavelmente dentro de mim. Era como se uma cortina tivesse sido puxada, revelando uma peça de teatro macabra, onde eu era simultaneamente a protagonista e a plateia. Comecei a prestar atenção em coisas que antes eu ignorava ou justificava. A forma como Lucas controlava o controle remoto da TV, nunca perguntando o que eu queria assistir. O jeito como ele decidia nossos programas de fim de semana sem me consultar. Como ele sempre encontrava um defeito nas minhas amigas, plantando sementes de dúvidas sobre suas intenções. A Marina só quer te usar. A Júlia tá com inveja do nosso relacionamento. Você não percebe como elas falam mal de mim? Uma semana depois do episódio na cozinha, eu estava organizando nossos documentos quando encontrei uma pasta no computador dele. Estava rotulada como Pesquisa Ana. Meu nome. Meu coração gelou. Dentro, havia artigos sobre transtorno de estresse pós-traumático, sobre síndrome do abandono, sobre como pessoas com histórico de abuso reagem a determinados estímulos. Havia até um documento de texto onde ele havia listado informações sobre mim. Pai alcoólatra e violento morreu quando ela tinha 28 anos. Reage mal a gritos e movimentos bruscos. Culpa se considera por não ter protegido a mãe.
Ele havia feito um dossiê sobre meus traumas, estudado minhas feridas como um cientista estuda uma cobaia. Naquela noite, quando ele chegou do trabalho, tentei confrontá-lo sobre o que havia encontrado. A reação foi explosiva. Você fuçou nas minhas coisas? Ele gritou, e o som ecoou pela casa como um tiro. Você não confia em mim? Automaticamente eu recuei. Meu corpo reagiu antes da minha mente, como sempre fazia quando ouvia gritos. Encolhi os ombros, abaixei a cabeça, assumi a posição de defesa que conhecia desde criança. Eu só estava organizando. Minha voz saiu fraca, patética. Não me venha com essa! Ele avançou na minha direção e pela primeira vez eu vi meu pai inteiro refletido nele. A postura agressiva, os punhos cerrados, a veia saltada na testa. Você é igual sua mãe mesmo, paranoica, desconfiada, sempre procurando pelo em ovo. A menção à minha mãe foi como um soco no estômago. Ele sabia exatamente onde doía mais. Eu só quero entender por que você tem um arquivo sobre mim, tentei explicar, mas ele me cortou. Porque eu me preocupo com você, porque eu quero te entender, te ajudar, mas você interpreta tudo errado, igual criança traumatizada que você é. Ali estava, a verdade crua. Ele não me via como parceira, como igual. Eu era a criança traumatizada que ele podia moldar, controlar, manipular usando o meu próprio passado contra mim. Você sabe que está exagerando, ele continuou, mudando o tom para algo mais suave, mais manipulativo. Seus traumas estão fazendo você ver coisas que não existem. Eu nunca te machucaria, você sabe disso. Mas eu sabia que estava sendo machucada. Todos os dias, de formas sutis, invisíveis, que não deixavam marcas físicas, mas estavam destroçando minha alma. Naquela noite, deitada ao lado dele enquanto ele dormia tranquilamente, eu encarei o teto e me dei conta de uma realidade devastadora. Eu havia passado 2 anos da minha vida entregue ao filho emocional do meu pai. Um homem que havia estudado meus medos para poder usá-los com precisão cirúrgica. Peguei meu celular e pela primeira vez em meses mandei mensagem para Marina. Preciso conversar com você. É urgente. A resposta veio em segundos. Pensei que você nunca fosse pedir ajuda. Venha aqui agora. Enquanto me vestia silenciosamente, Lucas se mexeu na cama. Onde você vai? Sua voz cortou a escuridão. Só vou tomar um ar, menti. Não volta tarde, você sabe que eu me preocupo. Mas dessa vez eu sabia que não era preocupação, era controle. E pela primeira vez em 2 anos eu estava pronta para quebrá-lo. A casa da Marina parecia um santuário depois de meses sendo privada da companhia das minhas amigas. Ela me abraçou forte na porta e só então percebi como estava magra, como meus olhos estavam fundos. Eu nem havia notado que estava definhando. Ana, pelo amor de Deus, o que ele fez com você? Marina segurou meu rosto com as mãos, me analisando como se eu fosse uma desconhecida. Sentamos na sala dela e por 3 horas eu descarreguei tudo. O arquivo no computador, as manipulações, o jeito como ele usava meu passado contra mim, como ele havia se tornado uma versão refinada do meu pai. Marina me escutava em silêncio, mas eu via a raiva crescendo nos olhos dela. Ana, você quer saber de uma coisa? A gente já sabia. Ela suspirou pesado. Todas nós sabíamos que havia algo errado com esse cara. Como assim sabiam? Lembra do meu aniversário no ano passado, quando você chegou com aquele vestido lindo, vermelho, e ele fez você se trocar na frente de todo mundo? Disse que você estava inadequada para a ocasião? Eu lembrava. Na época, achei que ele estava sendo cuidadoso, me protegendo de olhares maliciosos. E quando você parou de responder nossas mensagens? Quando você começou a cancelar nossos encontros sempre com a mesma desculpa? Lucas planejou algo especial para nós dois. Cada exemplo que Marina dava era como uma peça de quebra-cabeça se encaixando. Um padrão que todas elas haviam percebido, mas que eu estava cega demais para ver. A Júlia até tentou conversar com você algumas vezes, mas você sempre defendia ele. Dizia que éramos ciumentas, que não entendiam o relacionamento de vocês. Por que vocês nunca me falaram nada diretamente?
Porque você não queria ouvir, Ana. E a gente sabia que se insistíssemos muito, você ia se afastar ainda mais. Abuso psicológico é assim mesmo. A pessoa precisa perceber sozinha. Marina pegou o laptop dela e me mostrou a timeline do Facebook. Olha as suas fotos dos últimos 2 anos. Vê como você vai mudando? Era chocante. Na primeira foto com Lucas, eu sorria genuinamente. Usava uma blusa colorida, meu cabelo estava solto e volumoso. Conforme as fotos progrediam no tempo, eu ia ficando mais apagada. Roupas mais conservadoras, cabelo sempre preso, sorriso forçado. Na última foto, eu parecia um fantasma de mim mesma. Ele fez isso de propósito, Marina disse. Esse cara te estudou como se você fosse um projeto. Ele sabia exatamente o que tinha acontecido com você na infância e usou isso para te controlar. Naquela noite, voltei para casa com a mente mais clara do que havia estado em meses. Lucas estava acordado, esperando por mim na sala. Onde você estava? São 2 da manhã. Conversando com a Marina. Ah, claro, a Marina. Ele fez uma careta. Ela encheu sua cabeça de veneno contra mim, não foi? Na verdade, ela me ajudou a enxergar algumas coisas. Que coisas? Sua voz ficou perigosa. Que você me isolou das minhas amigas, que você controla cada aspecto da minha vida, que você estudou meu passado para poder me manipular. Lucas ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz estava calma demais, o que me deu mais medo do que se ele estivesse gritando. Você realmente acredita nisso? Eu vi o arquivo, Lucas. Eu vi você me estudando como se eu fosse um experimento. Aquilo era para te ajudar, para entender como lidar com seus traumas. Mentira! Pela primeira vez em 2 anos, minha voz saiu firme. Aquilo era para me controlar, para saber exatamente onde apertar quando quisesse me quebrar. Ele me olhou por um longo tempo e, lentamente, aquela máscara de homem carinhoso começou a cair. O que eu vi por baixo me fez o sangue gelar. Você não vai me deixar, ele disse, simplesmente. Você não tem coragem. Você precisa de mim. Não, Lucas, eu não preciso. Ah, não. Ele riu, um som sem humor. Você é uma mulher quebrada, Ana, destruída pelo próprio pai. Ninguém mais vai te querer sabendo de toda a sua bagagem. Só eu tive paciência de lidar com suas neuroses. Mas dessa vez, suas palavras não me atingiram como antes, porque eu finalmente havia entendido. Ele não era minha salvação, ele era a continuação da minha destruição. Passei 3 dias preparando minha saída. 3 dias juntando coragem, organizando documentos, planejando cada detalhe. Marina me ofereceu o quarto de hóspedes da casa dela, e pela primeira vez em 2 anos, eu senti que tinha uma rede de apoio verdadeira. Lucas não suspeitava de nada. Continuava com sua rotina de controle disfarçado de cuidado, fazendo comentários sobre minha instabilidade emocional desde nossa conversa, tentando me convencer de que eu estava paranoica. Mas eu não estava mais ouvindo. Estava planejando. Escolhi uma sexta-feira à noite. Lucas chegou do trabalho encontrando-me sentada na mesa da sala, com uma pasta na frente de mim e uma expressão que ele nunca tinha visto no meu rosto: determinação. O que é isso? Ele perguntou, apontando para a pasta. São impressões do seu arquivo sobre mim e algumas outras coisas interessantes que encontrei. Abri a pasta e mostrei não só os documentos sobre mim, mas também histórico de conversas que ele havia deletado do meu celular com minhas amigas, registros de chamadas que ele interceptava, até prints de pesquisas sobre como controlar mulheres com traumas de infância. Você é doente, Lucas. Pela primeira vez, vi um medo nos olhos dele. Medo de ter sido descoberto, de perder o controle da situação. Ana, deixa eu te explicar. Não. Levantei a mão, interrompendo-o. Você já explicou demais. Por 2 anos você me explicou que eu era paranoica, que eu exagerava, que eu interpretava tudo errado. Mas a verdade é que você fez exatamente o que planejou fazer desde o primeiro dia. Eu te amo. Não, você não me ama. Você ama me controlar. Você ama ter poder sobre alguém que considera quebrada e inferior. Lucas tentou se aproximar, mas eu me afastei.
E sabe o que é mais patético? Você não é nem original. Você simplesmente copiou meu pai. Pegou o manual de abuso dele e adaptou para o século XXI. Trocou a violência física pela psicológica, os gritos pelos sussurros venenosos, os socos pelas manipulações. Você tá falando besteira. Você usou meu próprio trauma contra mim. Estudou minhas feridas para saber exatamente onde cortar. Isso não é amor, Lucas. Isso é sadismo. Ele ficou em silêncio, e eu vi o momento exato em que a máscara caiu completamente. Seus olhos ficaram frios, calculistas, e pela primeira vez eu enxerguei quem ele realmente era por baixo de toda aquela encenação de 2 anos. Você acha que vai conseguir viver sem mim? Sua voz estava diferente agora, sem fingimento. Você acha que alguém vai querer uma mulher destruída como você? Talvez sim, talvez não, mas eu prefiro estar sozinha a estar com alguém que me vê como um projeto de controle. Peguei minha mala, que estava escondida atrás do sofá. Você já está com as malas prontas? Ele pareceu genuinamente chocado. Eu não sou mais aquela menina de 8 anos que ficava encolhida no canto enquanto meu pai destruía tudo ao redor. Eu cresci, Lucas. Pena que você não percebeu. Caminhei em direção à porta, mas ele me segurou pelo braço. Por um segundo, vi o mesmo brilho perigoso que havia visto na noite do copo quebrado. Se você sair por essa porta, não volta mais, ele disse. Eu sei, essa é exatamente a ideia. Ele soltou meu braço e eu abri a porta. Do lado de fora, Marina estava esperando no carro, como havíamos combinado. Ana, ele me chamou quando eu já estava na calçada. Você vai se arrepender. Você vai ver que ninguém vai te amar como eu te amei. Parei e me virei uma última vez. Você nunca me amou, Lucas. Você amou a ideia de ter controle total sobre uma pessoa quebrada. Mas eu não sou mais quebrada. E definitivamente não sou mais sua. Entrei no carro da Marina e, enquanto nos afastávamos, olhei pelo retrovisor. Lucas estava parado na porta de casa. E pela primeira vez em 2 anos, ele parecia pequeno, inofensivo. Apenas um homem patético que havia perdido seu brinquedo favorito. Naquele momento, eu soube que tinha quebrado o ciclo. Não seria mais vítima da violência herdada do meu pai, nem me entregaria a homens que viam minha dor como oportunidade de controle. Eu era livre, finalmente, verdadeiramente livre.